dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Tenta abrir, Mário. Vai devagar. Quando cai a chuva e molha o chão, meu planeta fica tão florido. Vem à tarde as tintas lá no céu, pintam o horizonte colorido. Folhas, flores, frutos se misturam. Nesse quadro, amor e a perfeição. Tirar essa mesa, mas vai fazer barulho, né? Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro, então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Quando vem a noite eu olho o céu, as estrelas brilham no infinito. Vejo a lua clara sobre o mar, e nesse momento eu reflito. Um ser supremo em tudo isso existe. Deus dá luz maior a explicação. Tudo vem das suas mãos divinas. O céu, a terra, o mar, a vida então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Música número 21, Presença. Quando a saudade te invade, lembrando de mim,
amor que um dia não dei. Quando a saudade te invade, lembrando de mim, sinto a presença tão forte que emana de mim. Amigos aqui me trouxeram com a bendição de Jesus. Receba este abraço apertado em forma de luz. Hoje eu sei que voltarei, não te perdi, estou junto a ti. Lembrança de amor que na terra deixei. Hoje eu sei que voltarei, voltarei pra te dar um amor que um dia não dei. Voltarei pra te dar um amor que um dia não dei. Voltarei pra te dar um amor que um dia não dei. Música número 1, Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos nessa casa que estende
suas dimensões além das fronteiras físicas, acolhendo a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Formamos esse templo do Espírito, onde a fé é o fio invisível que nos conecta. Sentimos o abraço fraterno e amoroso do nosso anjo de guarda, mensageiro de luz, enviado por Deus, que sempre está pertinho de nós, nos inspirando nos bons pensamentos, na esperança, na coragem, na sabedoria. Sentimos que somos banhados e acolhidos com todo amor por Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual que nos envolve no seu manto de luz, nos fazendo perceber o quanto somos amados. E a presença de Jesus, conforme a sua promessa, Ele está entre nós, derramando a sua paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode proporcionar, a paz do Espírito, que estamos aprendendo a cultivar com seus ensinamentos, com seus exemplos. E assim rendemos graças ao nosso Pai Criador, o Senhor da vida, que permeia todo o universo, as estrelas mais distantes, as flores mais pequeninas. E no mais íntimo de cada um de nós, Ele habita. E nos atrai com seu magnetismo de amor. E a Ele rendemos graças pelo dom da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. E assim, receptivos, cada um vai receber aquilo que precisa. A paz, o entendimento, a libertação, o conforto, o consolo, a renovação espiritual. Graças a Deus. Deixa eu tentar aqui agora. Acho que agora melhorou aí atrás o som? Melhorou? Um pouco? Esse é o microfone. Pode? Dá para ouvir agora? Melhorou? A gente vai melhorando as coisas aqui. Aqui é que nem coração de mãe, né? A gente vai acolhendo, e a casa está cheia. Devagarinho vai ajustando. Porque é muito pequeno o espaço. Porque todos nós, como diz Chico Xavier, em verdade estamos com muita saudade de Jesus. Se nós aqui falhos, né? Essa casa fica tão cheia. Imagina Jesus, quando ele entrava nas redondezas ali, a multidão que cercava aquelas casas, é porque ele está aqui. Ele nos aguarda, nos ampara, nos fortalece. Minha mãe aqui lembrando que quando os primeiros discípulos se reuniam, eles fugiam, eles estavam temerosos porque eles sofriam muitas perseguições. E eles se reuniam em catacumbas. O lugar era bem quente, bem desagradável, mas pela presença de Deus ali, pela presença do Espírito de Jesus, eles encontravam conforto e alegria naqueles encontros. Mas aos poucos a gente vai adaptando a casa, vai deixando o ambiente cada vez mais acolhedor para todos nós. Pedimos desculpas pelas nossas limitações. Meus amigos,
Também eu reforço aqui a oportunidade, quem está em casa nos ouvindo, que esse momento pode servir do Evangelho no lar. Quem está em casa, faça desse momento o Evangelho no lar. Chame os familiares, compartilhe com outras pessoas. Vamos fazer uma grande rede de luz e de fé. Coloque a aguinha para ser fluidificada. E vocês que estão aqui, quando chegarem em casa também, usem do recurso da oração, do Evangelho no lar, da água fluidificada, todos os recursos para que possamos manter a nossa casa e o nosso coração em paz. Porque nós temos as lutas diárias, e não são poucas. Nós estamos nessa grande romagem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nessa grande peregrinação que todos nós, espíritos encarnados ou não, estamos trilhando para um destino, podemos dizer assim, glorioso. E como diz o próprio apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. É um grande mistério, mas há uma inteligência suprema que governa as nossas vidas com amor e com sabedoria. Desde as estrelas mais distantes do universo, as pequeninas flores foram criadas com todo amor. E muito mais nós, criados à imagem e semelhança de Deus em espíritos, temos um toque no universo, nessa grande composição, nesse grande mosaico divino, nessa grande estrutura que foge do nosso entendimento, como uma grande sinfonia divina, onde cada um tem a sua importância e cada um vai dar a sua nota no universo. E para começarmos a nossa reflexão, eu vou ler um pouquinho aqui do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ninguém está aqui lançado à toa. Ninguém nasceu numa determinada família por acaso. Ninguém tem uma determinada função, uma profissão por acaso. Todos nós temos uma missão, um propósito de evolução. E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Quem compreender isso em espírito e verdade, nunca mais vai se sentir entediado. Nunca mais vai se sentir sem propósito na vida. Nós não encarnamos para conquistar coisas materiais. As coisas materiais são meros instrumentos para o nosso desenvolvimento espiritual. E temos exatamente aquilo que precisamos, nem mais, nem menos. E precisamos ter os olhos de ver para as inúmeras bênçãos que Deus nos concede. Nós temos inúmeras riquezas, e a gente às vezes pode pensar: mas eu estou tão pobre, minha conta bancária está tão pequena, eu não tenho nada. Você tem sim. Você tem a capacidade de raciocinar. Você tem a capacidade de vibrar, de doar, de amar, de criar. E é para isso que você veio à Terra. Tanto é que agora a ciência está crescendo, está avançando, a gente tem a inteligência artificial que está dominando o mercado. Daqui a pouco muitas profissões vão sumir. Eu acho que a minha vai sumir, de advogada, de juiz, vai sumir. Porque a gente vai apertar um botão e vai se resolver tudo. Mas temos que desenvolver as nossas potências humanas, divinas. Quem realmente somos? Quando a gente desencarnar, a espiritualidade não vai perguntar quem você é, quem você era, o que você fez, como que você fez. Não vai ficar preocupado se você era médico, advogado, coletor de lixo, faxineiro.
quem você foi capaz de ser e de brilhar na vida daqueles que te cercaram. Esse é o maior propósito da nossa vida. É por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E nós temos que acreditar nisso. Nós somos a luz do mundo. Nós somos luz. Ah, mas Mário, eu estou aqui acamado, eu estou doente. Não importa. Seja luz. Seja luz. Tudo isso aqui é passageiro, isso aqui é uma roupagem que vai voltar para a terra, para o pó. Mas o Espírito vai brilhar cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Olhai os lírios nos campos. Eles são belos, né? Quanto mais vós, homens de pouca fé, disse Jesus. Ele vai nos revestir dessa luz, cada dia mais. São as belezas das virtudes que temos a desenvolver. E são as virtudes que vão nos despertar a verdadeira felicidade. Somente as virtudes fazem do homem realmente feliz. Não são as riquezas do mundo. Aliás, as riquezas do mundo têm enchido os homens de grandes distrações e de perturbações. Mas as riquezas do Espírito, ninguém pode tirar. E a lição de hoje, na grande romagem, na grande peregrinação que estamos trilhando, encarnados ou não, hoje a gente está aqui, dia dos finados. Quem são os vivos? Quem são os mortos? Há 4 anos e meio meu pai desencarnou, mas ele está mais vivo do que muita gente que está encarnada. Quantas vezes eu sinto a presença dele aqui? E isso me dá grande alegria. Quantos aqui perderam seus entes queridos? Perdemos nada. A vida não cessa. A morte é um jogo de ilusões. Como diz André Luiz, uma vida, um átimo, 1 minuto, um dia de trabalho. E a morte é o sopro renovador. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. São palavras de Paulo, ele escreve aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Aqui ele está falando da fé. E da fé, nesse mesmo capítulo, no versículo 1, ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando eu falo aqui que nós pertencemos a uma grande obra divina, nós temos que ter convicção disso. Isso é fé. Fé é saber, compreender que não estamos lançados aqui por acaso. Fomos criados por amor e para amar. Nós somos filhos da luz, somos filhos do amor. E quando não vivemos na luz, quando não vivemos no amor, nós sofremos, adoecemos. A nossa maior proposta é esta, de desenvolvermos a potencialidade divina. E aí Emmanuel nos traz a explicação dizendo: pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. Todos nós somos destinados a essa divina herança. Tem até aquele adesivo, né? Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. E é bem isso mesmo. E isso deve ser motivo de grande alegria para o nosso espírito. Aquilo que os olhos contemplam já está morrendo, como diz Emmanuel, ou já está morto. Mas aquilo que a alma vê é para sempre. E é isso que a gente precisa aprender a ver. Aquilo que nenhum ladrão pode roubar de nós. Nenhuma traça pode destruir. Nenhuma ferrugem pode corroer. É esse tesouro que a gente tem que desenvolver dentro de nós. Continua ele: a convocação atinge a todos. Todos nós somos convocados a essa grande jornada. Quando a gente estava lá no plano espiritual, a gente implorou para estarmos aqui hoje. Nessa situação, que a gente às vezes está reclamando do nosso chefe, ou às vezes da falta de emprego, ou às vezes de uma doença, ou às vezes de qualquer desafio. A gente está ali: ai meu Deus, o que eu estou passando? Por que comigo? Não é por que comigo, é para que eu estou passando por isso.
O que eu preciso aprender com essa dificuldade? Continua ele. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós também. A gente fica assim meio que... Eu vou para frente. Vamos seguir, vamos evoluir. O amanhã eu não sei o que vai acontecer. É por isso que Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. O nosso guia e modelo é Ele. Ele é a nossa referência de ser humano. Ele é o ser humano mais completo que pisou na terra. E Ele deve ser a nossa maior inspiração a cada manhã. Na semana passada nós refletimos. Tenhamos em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, não é? É essa alegria que deve nos mover, esse grande propósito que deve nos mover. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo áspero trilho da incompreensão? Quem aqui não foi incompreendido já? Isso não dói? Mas isso desenvolve em nós diversas virtudes. A da paciência, da compreensão, a do perdão, a da humildade. Quantas lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Quantas vezes sentimos assim: nossa, parece que o céu está de bronze. Eu oro e não sinto nada. Mas é nesse momento que, como diz a frase, né? Quando o professor está em silêncio é que a gente está em prova, né? E ele espera a gente, mas ele não deixou de olhar a gente. Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Ou seja, todo desafio de fora nos convoca para um mergulho interior. Estou passando por isso? Eu não vou reclamar, eu vou clamar. Eu vou buscar sabedoria para enfrentar esse desafio com a maior serenidade possível e aprender as lições que eu preciso aprender. E são inúmeras. Às vezes a gente está reclamando de algo que é exatamente aquilo que vai nos dar as potências para a gente ir mais além. Continua ele. Hoje é o suor intensivo, amanhã a responsabilidade, depois o sofrimento, em seguida a solidão. Muitas vezes a gente passa por tudo isso. Ainda assim é indispensável seguir sem desânimo. Não foi o que Jesus disse? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo teremos aflições. Ele não enganou ninguém. Mas tende bom ânimo. Alegria, coragem. Porque é isso que faz a gente vencer, não é no mundo, é vencer no mundo interno nosso. Porque o reino de Deus está onde? Está dentro de nós, não é fora. Continua ele. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. A natureza não dá salto, a nossa evolução não dá salto. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha íngreme, vencendo desertos. Às vezes são desertos dentro de nós, né? Fora e dentro, né? Superando dificuldades, varando nevoeiros. Quantas vezes a gente fica com a vista até que não entende nada do que está acontecendo na vida. O que está acontecendo comigo? Os problemas são mil, a gente coloca até eles na fila, né? Põe uma fila aqui porque é um de cada vez. E tem que ser. É um problema de cada vez. Eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia. E encontrou a realização de sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera
além da nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição. É uma lição que fala de fé. Evidente que a gente já sabe que estamos aqui para evoluir. Mas como estamos caminhando nessa jornada? Porque tem gente nessa grande caravana que só está se queixando. Mas se a gente fizer isso, a vida vai ficar muito mais pesada. É por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós, cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por mais difícil que esteja a nossa jornada, qualquer dor que estejamos passando, ela vai ter fim. Primeiro, ela tem um propósito. É de nos burilar, de nos transformar espiritualmente, nos elevar. Mas ela vai ter um fim. Essas dores vão ter um fim. E é isso que traz esperança e alegria para o nosso coração. E para a gente encerrar, eu lembrei aqui de um salmo que todo mundo conhece. É o Salmo 23. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e não me faltará. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus abençoe a todos, e vamos agora nos preparar para o passe, para essa renovação. Sentimos em nós, nesse momento, vamos primeiramente vibrar. Vibrar é desejar o melhor, aquilo que sai de melhor do nosso coração. A esperança, a paz, a alegria. Vamos envolver com muito amor toda esta casa em luz, que se espalha a tal ponto que rompe as fronteiras das limitações materiais, se estendendo por toda a nossa cidade, por todo o nosso estado, por nosso país, por nosso planeta Terra, imaginando ele todo envolto nessa luz divina, iluminando todos os povos. Cada coração tocado é uma luz que resplandece em meio às trevas, regenerando toda a humanidade. Pedimos por alguém que passa em nossa tela mental, um amigo, aquela pessoa que temos mais dificuldades. E pedimos por nós mesmos, ainda tão necessitados que somos do amparo e da bondade de Deus. Que possamos renovar as nossas forças em Sua presença, Pai. E assim vamos tranquilamente cantando a música 91. É hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração. Para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o teu viver. E assim, com um coração mais receptivo,
Recebemos do alto os eflúvios reconfortantes. Médicos do plano maior, enfermeiros, terapeutas enviados pelo nosso Pai, com todo o amor, espíritos de luz, atuando em nossos corpos, iluminando todo o nosso sistema nervoso central, periférico, promovendo a saúde física e emocional, e a presença de Jesus, o médico dos médicos, trazendo renovo, esperança, coragem e alegria que nada nesse mundo pode nos dar, apenas a presença do nosso Criador. Que assim seja. Irmãos do astral, tem cuidados contigo e com a pessoa em prova difícil. Socorristas, amigos, elevam a testa, vibrando amor, esperança e bondade, envolvem luz enquanto ouvis a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos do céu. Volta pra casa mais leve ao sinal. Mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás. Jesus é por ti, sempre será. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, tudo vai melhorar, De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. E a vitamina de hoje, meus amigos, tem tudo a ver com essa mensagem. Quando Moisés estava nessa peregrinação, com aquela multidão, ele subiu ao monte para buscar inspiração com Deus, mas num pouco tempo que ele ficou lá, aquela multidão se voltou para o bezerro de ouro. E aí ele ficou preocupado, porque aquela multidão ainda estava muito presa às coisas materiais. E elas precisavam conhecer o Deus que Moisés já estava conhecendo. E aí Deus disse para ele não sabia mais o que fazer com aquela multidão, rebelde ainda, né? E aí ele disse assim: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Êxodo 33:15. A gente pode acordar e falar isso. A gente pode fazer qualquer coisa no dia. Lembre-se disso. Se a tua presença não for comigo, não me tire daqui. Tenhamos uma semana abençoada e sejamos bênção na vida de todos. Que assim seja.